Que bom poder rever o Boa todos. noite. Vamos começar uma nova série agora. Hoje nós vamos falar sobre Outubro Rosa, falando sobre câncer de mama, porque é um mês de campanha. Eu acho que é um tema bastante pertinente à instrumentação cirúrgica também. É uma área de atuação bem importante para os instrumentadores cirúrgicos, que ainda não sabem ainda qual é a especialidade que quer atuar. Então, a gente vai dar algumas dicas durante... são 4 quarta-feiras, às 8 horas da noite, e eu espero que vocês gostem. Lembrando que uma dessas quarta-feiras, eu vou confirmar, o Dr. César Maceno, um cirurgião plástico, ele vai poder entrar ao vivo com a gente também para dar uma aula sobre os cuidados com prótese mamária. Bem interessante a aula. Sejam bem-vindos, vamos iniciar então, podemos? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à empresa Steris Corporation Latam, uma empresa que é parceira da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica. O ano passado, nós fizemos esse mesmo evento, só que de forma presencial na empresa, na Steris, e foi um evento extremamente importante, né? A gente conseguiu entender sobre sala inteligente e além da dinâmica dos processos de esterilização, preparo de material, além do tema abordado que é o câncer de mama. Lamentavelmente, esse ano a gente não conseguiu fazer de forma presencial, mas está aqui nossos agradecimentos. Hoje a Estéreis nos apoiam também nessa live, assim como no mês inteiro de Outubro Rosa, tá? Em agradecimento particular ao vice-presidente, senhor Leonardo da Cunha, amigo da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica, queria agradecer ele pelo apoio, pela confiança, né, de estar ligando a empresa dele, que é tão renomada mundialmente, com o nome da sociedade. Nós nos sentimos lisonjeados de poder contar com a parceria deles, né, até porque é uma empresa que tem recursos e tem uma central de treinamento maravilhosa, com foco muito importante em treinamento, com relevância de capacitação dos profissionais, sejam eles instrumentador, médico, enfermeiros, empresas. Eu acho que a visão da Estéreis permite que a gente entenda que a ética e a responsabilidade compartilhada, quando é aliado, permite que, além da empresa conseguir ter o seu renome, né, mundialmente, ele consegue também, de uma forma muito importante, agregar, integrar outros profissionais e fazer a diferença. Então, meu abraço e meu muito obrigado, Leonardo. Esperamos que o ano que vem estejamos refazendo o mesmo evento, agora presencial. Então, para falar sobre a campanha do Outubro Rosa, nós devemos entender que em 1990 nasceu um movimento conhecido como Outubro Rosa para estimular a participação da população no controle de câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso a serviços, diagnóstico, de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Essa semana nós estivemos na Câmara Municipal de São Paulo comentando sobre isso, dizendo da importância da população aprender a fazer a prevenção, né, antes de chegar na parte específica da doença do tratamento, né? O quão é importante entidades, sejam elas filantrópicas, governamentais, entidades educacionais, levar esse conhecimento, conscientizar a sociedade de como é importante a prevenção da doença, como a gente tem que se conhecer primeiro, né, entender, por isso que eu costumo dizer que é da importância da gente, na instrumentação, saber sobre a anatomia patológica, saber sobre fisiologia, poder compreender toda essa dinâmica fisiopatológica do corpo humano para poder entender e compreender como eu posso me prevenir, como eu posso garantir que eu tenha uma vida útil muito melhor, né? E qual é o objetivo dessa campanha? O objetivo é fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama e desmistificar o conceito em relação à doença.
Ainda no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte, um receio muito grande a respeito quando a gente fala sobre câncer, né? Um paciente, quando ele recebe o diagnóstico de câncer, ele fica meio com receio, meio amedrontado, e às vezes o medo de conhecer a doença, ou conhecer o diagnóstico, faz com que essa pessoa ela não procure o hospital, não procure o tratamento. E aí, quando ele está numa fase mais avançada, lamentavelmente, o tratamento é só de forma paliativa. Então, eu acho que quanto mais pessoas se conscientizar, eu acredito fortemente, quanto mais nós orientarmos nossas crianças, nossos adolescentes, da necessidade da gente compreender o nosso corpo humano, entender na nossa sociedade de fazer a prevenção, ir ao médico regularmente, se conhecer, né, entender, poder dizer que está com algum problema ou se questionar de alguma situação, melhor é a chance desse paciente posteriormente. A campanha enfatiza a importância da mulher conhecer suas mamas e ficar atenta à alteração de suspeitas, lembrando em conta que a gente tem uma grande população de pacientes femininos com prótese mamária, né? Então, isso já começa a interferir no autoexame, então é muito necessário que ela faça um acompanhamento, se conheça, aprenda a fazer o toque da mama de forma correta, porque a prótese mamária, por si só, ela pode já esconder alguma alteração da mama não tão visual. Informar que para a mulher de 50 a 69 anos é recomendada a realização de uma mamografia de rastreamento a cada 2 anos, né? Caso o paciente tenha histórico familiar de câncer de mama, e isso se antecipa. Mostrar a diferença entre uma mamografia de rastreamento e uma diagnóstica, que são coisas totalmente diferentes. Uma, eu vou fazer o diagnóstico, né? Eu já tenho certeza que eu tenho um tumor e eu vou saber em qual quadrante que está, se ele está mais profundo, se ele está mais superficial, se ele já está tendo metástase ou não. Informar o Sistema Único de Saúde e garantir a oferta gratuita do exame da mamografia para mulheres brasileiras em todas as faixas etárias. Lembrando, se nós temos algum histórico familiar de câncer, tanto de próstata quanto de mama, a mulher precisa procurar o atendimento e fazer a sua prevenção antecipadamente. E o que pode aumentar o risco? Alguns fatores ambientais e comportamentais, como obesidade, sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, ou seja, não fazer exercícios, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a radiações ionizantes, o raio-x. Nós instrumentadoras que praticamos bastante cirurgias com endoscopia, raio-x, eles são os fatores que podem aumentar o câncer de mama. Por isso que a necessidade da gente usar o colete protetor. Fatores de história reprodutiva hormonal, primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filhos, primeira gravidez após os 30 anos, não ter amamentado, parar de menstruar, a menopausa após os 55 anos, uso de contraceptivos hormonais, estrogênios e progesterona, ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Então, nós percebemos que o risco aumenta cada vez mais, né? Cada vez mais as mulheres brasileiras, em a grande maioria mundial, têm algum fator de risco que possa lhe permitir ter o câncer de mama. Por isso, a necessidade da prevenção. Fatores genéticos e hereditários, ou seja, quando tem histórico de algum paciente, um parente que tenha câncer. História familiar de câncer de ovário. Casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos. História familiar de câncer de mama em homens. Alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BCRA2. Então, se eu tenho uma alteração nessas duas genéticas, então o paciente aumenta o risco de ter câncer mamário. As mulheres que possuem um dos mais desses fatores genéticos hereditários é considerado com risco elevado para desenvolver o câncer de mama. Ou seja, quando nós temos mais de um fator predominante,
Logo, eu entendo que mais cedo eu tenho que fazer a minha prevenção. E como se prevenir? Primeiro, o autoexame, né? Nós temos que começar a criar a prática de se autoexaminar as mamas, principalmente no banho, né? E identificar durante o banho se existe alguma alteração. Algumas coisas são sinais e sintomas claros, né? Que a gente consegue ver a olho nu, mas existem alguns outros sintomas que é um caroço mais endurecido, durante a palpação, um nódulo diferenciado, e isso precisa ser com toque na mão. Nós temos, então, os exames de manual, né? Ir no ginecologista, para poder fazer acompanhamento. Nós temos exames de imagens, tanto a mamografia como o ultrassom mamário. Então, aqui a gente está falando sobre o autoexame. Então, normalmente ocorre em frente ao espelho, a gente vai colocar uma das mãos atrás do pescoço, projetando o peito para frente, até sentir o esforço muscular peitoral. Nessa posição, observar bem as mamas, verificando a existência de alteração ou contorno. O chuveiro ao se ensaboar, também é feito o exame. Deitada, quando a paciente ela tem um seio mais farto, a ideia é que esse exame seja quando ela estiver deitada, porque ela consegue espalhar a parte de gordura da mama e consegue fazer a palpação. Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, sejam ela prática atividade física regularmente, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal, evitar consumo de bebidas alcoólicas e amamentar. Todos fatores que cada vez mais a gente vê que as mulheres estão abrindo mão, né? Por conta de tempo, do trabalho. Alguns dos sinais e sintomas. Caroço, nódulo fixo, endurecido, geralmente indolor. Existem alguns nódulos muito pequenos e quando a pálpebra não dói, mas parece que pode ser um linfoma, uma gordurinha, mas tem que ser diagnosticado. Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com uma casca de laranja. Alteração no bico do peito, mamilo. Pequenos nódulos na região embaixo dos braços, das axilas ou no pescoço. Aí a gente está falando dos linfonodos. Então, todo mundo já palpou na garganta, quando está com gripe, aquelas duas bolinhas que fica aparecendo, bem dura, né? Nos linfonodos, quer dizer que tem um processo de inflamação, alguma alteração. Não é tão diferente na parte axilar. E saída espontânea de líquidos mamilos. Lembrando que todos os sinais e sintomas valem tanto para o câncer de mama feminino como masculino, né? A diferença entre o homem e a mulher é que o homem não produz leite, mas ele tem as mamas. Então, pode sim ter câncer de mama. É mais raro, mais agressivo, mas existe. A mamografia de rastreamento e a mamografia diagnóstica, quais são as diferenças? Né? Uma, ela vai observar a pele apresentada para saber se tem um diagnóstico, se realmente onde está o tumor, para poder fazer uma biópsia, fazer uma análise, e o outro, ele vai fazer o rastreamento para poder saber se já está avançado, se já tem início de metástase e o comprometimento maior da mama. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam formando um tumor. Lembrando que todos nós nascemos com células cancerígenas no corpo, e existem pessoas que têm a predisposição dessas células se multiplicarem e aí se tornar um câncer tanto benigno como maligno, né? Dependendo da região, do tipo celular que vai aumentar. Então, todo aumento de célula sem anormal, de forma anormal, é considerado um câncer. E o que acontece quando alguém adoece, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente falar. E eu acho que a minha experiência nesses 2 anos participando do Pérola Bytes, com o Hospital de Referência à Mulher,
me mostrou claramente dessa importância, né? Do que o que acontece? Normalmente, o instrumentador cirúrgico, a equipe médica, ela está focada no diagnóstico, no tratamento. E a gente esquece que existe um ser humano por trás, né? Existe uma pessoa que tem família, que tem filhos, que tem mãe, que tem parentes, que trabalha, às vezes quer arrimo de família. Então, a gente tem que começar a repensar o que acontece quando alguém adoece. A gente tem que lembrar quando uma pessoa, principalmente uma mulher, adoece, todo mundo que está em volta dela adoece junto, né? Toda vez que, lamentavelmente, alguém recebe a notícia de que tem um câncer, naturalmente todas as pessoas envolvidas, sejam elas amigos, parentes, se sensibilizam e adoecem um pouco, né? Existem alguns tratamentos que são de forma efetiva, que você passa junto com o paciente a desempenhar esperança e ficar feliz com a recuperação positiva. Como também em alguns casos que a gente, lamentavelmente, perde o paciente. E a gente consegue ver como tão a gente é pequeno, como a gente é tão sem recurso para algumas coisas que são naturais da vida, né? Eu costumo dizer que ninguém nasceu preparado para a perda, né? Nós não fomos criados, apesar de achar natural a morte, nós não fomos preparados para isso ainda. Por isso a necessidade ainda do luto, do entendimento, da aceitação, porque a gente sempre acha que acontece com alguém do nosso lado, mas nunca com a gente, com alguém muito perto. Queria avisar vocês que no Hospital da Pérola Baito, eles têm uma campanha chamada Rapunzel Solidário. O cabelo cresce, a solidariedade aparece. Onde todas as pessoas que têm um cabelo comprido pode doar, né? Precisa ter no mínimo 15 centímetros. Você faz o corte, amarra, e aí você envia para esse endereço na caixa postal, 5.057.007. Depois eu vou colocar lá no nosso post. E aí você faz a doação para eles poderem fazer perucas para as pacientes que têm câncer. Tá? É um sistema bem interessante, é uma forma de solidariedade que a gente pode devolver à humanidade a esperança para os pacientes de câncer. A prevenção do câncer de mama está nas nossas mãos, né? Quanto mais a gente se previne, melhor é o diagnóstico, melhor o tratamento. Lembrando que, apesar dos tumores, alguns seres agressivos, quanto mais precoce é o tratamento, né? Nós temos outros recursos, como além da cirurgia terapêutica, nós temos tratamento de quimioterapia, radioterapia, e isso vai facilitar a boa sobrevida do paciente. A esperança ainda é o melhor remédio, né? Então, apesar da gente conhecer a patologia, o entendimento, a gente tem que criar essa cultura de aceitar que nós já nascemos com câncer, mas nós não temos que se render a ele, né? A gente sempre tem que ter um tom de esperança para o paciente, e principalmente a gente que era da área da saúde, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra na sala cirúrgica, do que a gente vai comentar, do que a gente vai falar, porque muitas das coisas que nós vivenciamos é natural para nós, mas não é para o paciente. Então, você imagina um paciente que já está amedrontado, com medo, com receio de um diagnóstico de câncer. Ele entrar numa sala cirúrgica onde as pessoas primeiro fazem ele se sentir uma pessoa não existente, né? Um fantasma. Ainda por cima escutar que, você viu, nós vamos operar um câncer avançado, vai fazer mastectomia, começar a trazer mais nervosismo para o paciente, isso só vai alterar de forma negativa um pouco de esperança que esse paciente tem. Então, toda vez que a gente entrarmos em sala, vamos lembrar que é um ser humano que está sendo operado, que nós temos, sim, por obrigação, respeitá-lo, ele como pessoa, e levar um pouco de esperança. Mesmo sabendo que o diagnóstico muitas vezes é paliativo, nós temos que falar, estamos aqui para fazer o melhor, vai dar tudo certo. E às vezes é o que o paciente precisa, às vezes, para poder relaxar e conseguir ser operado de forma mais tranquila, né? Todas elas têm algo em comum, né? Todas elas eram pacientes de câncer, então todas elas sobreviveram, lutaram e tiveram a mesma força. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender
a fazer o prol e o melhor para o próximo muito antes de passar pela situação. Normalmente a gente é mais compadecido com a dor do outro quando a gente passa pela dor. E não é necessário isso, né? A gente pode ser um pouco mais humilde, a gente pode contribuir com a melhora do outro sem ter que passar pela dor. A gente consegue ser mais um pouco humano. Todas as mulheres têm vontade de viver, né? E às vezes a esperança está em nossas mãos. Então a gente tem que fazer o melhor sempre. Vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama. Aqui é um videozinho falando que a população brasileira é formada por 95 milhões de pessoas. Todas são pessoas importantes, né? Não tem uma pessoa diferenciada da outra. Todas são importantes. E lembrando que mais importante de que todas é você, né? Ou seja, quando eu me cuido, quando eu faço a minha prevenção, e aí é um problema muito grave, né? Porque normalmente a gente tem o hábito de cuidar do outro e não se cuidar, né? Então, uma pessoa doente não cuida de outro doente. Então, nós temos que lembrar que, apesar de nós termos a vocação de trabalhar na área da saúde, nós temos que lembrar também que nós somos seres humanos e que precisamos também dos mesmos cuidados. Aí aqui ela está dizendo que a melhor maneira de se prevenir é o autoconhecimento, olhar todos os sinais e sintomas, a mudança do formato da mama, vermelhidão ou ardor, afundamento ou refração, a veia falsamente observada, esse é sinal que tem vascularização, e aí é sinal que o câncer já está avançando, alteração e mudança de textura, dor constante na região da mama ou axila, diferente daquele incômodo que a gente tem pré-menstrual. E mais rápido que a gente nota a mudança, mais rápido a gente consegue fazer a prevenção. Lembrando que você é muito importante. Depois desse videozinho fofinho, vamos falar agora sobre tratamento cirúrgico de câncer de mama. O câncer de mama, como eu comentei, são o aumento de células benignas ou malignas com uma alteração grande, né, de forma não natural, que aí começa a proliferar e, dependendo da região, ela começa a criar um granuloma, um processo inflamatório e a ter necrose da região. Para cirurgias, existem alguns procedimentos que a gente entende que pode ser a mastectomia, que é a forma de tratar o câncer de mama, que consiste a retirada cirúrgica de toda a mama. Muitas vezes é realizada quando uma mulher não pode ser tratada com uma cirurgia conservadora, ou seja, o tumor já avançou, grande parte. E a cirurgia de conservação se chama lumpectomia, como poupar a maior parte da mama, e também ser feita se a mulher preferir a mastectomia sobre cirurgia conservadora por outros motivos. Existem vários tipos de mastectomia. Nós temos as mastectomia com base na forma como a cirurgia é realizada, quanto o tecido é removido. Toda vez que eu retirar um tecido da mama, eu vou então determinar qual é a técnica utilizada. Por isso, mais do que nunca, é importante o instrumentador cirúrgico dominar a terminologia, para ele poder entender que em determinados procedimentos cirúrgicos, quais são os materiais necessários e adequados para o procedimento, se é necessário congelação, é um exame realizado em cirurgias parciais, e principalmente na hora da identificação do anátomo patológico. Nós temos a mastectomia simples, que é o tipo mais comum de mastectomia, usada no tratamento de câncer. Nesse período, o cirurgião remove toda a mama, incluindo o mamilo, mas não remove os linfonodos, que é aquelas glândulas que dão o alarme se quando o paciente está com infecção. E nem o tecido muscular sobre a mama. Às vezes, os linfonodos podem ser removidos quando existe a vista que eles estejam comprometidos.
Existe a mastectomia dupla. É a mastectomia feita em ambas mamas, denominada mastectomia dupla ou bilateral. Esse procedimento, muitas vezes, considerando como uma cirurgia preventiva para as mulheres. Quando uma mulher tem um diagnóstico de um câncer muito... ele não precisa estar avançado, mas a célula cancerígena muito agressiva, a chance de que esse tumor passe para outra mama e para os linfonodos e aumente a chance de que esse tumor tome outros órgãos, faz com que o cirurgião indique, então, que faça já as duas mastectomias para poder garantir que não tenha metástase em tempo muito avançado. Tá? A mastectomia poupadora de pele. Em algumas mulheres, se considera a reconstrução mamária imediata, né? Então, eu tiro a parte gordurosa da mama, a parte interna da mama, mantenho a pele que eu tenho em cima para poder refazer a mama do paciente, né? Normalmente, todo paciente que faz mastectomia por câncer tem o direito à prótese mamária. Então, quando o tumor não é tão agressivo, é um tumor benigno, é possível você já colocar prótese mamária nesse paciente no mesmo procedimento. Quando o tumor é mais agressivo, então é necessário primeiro fazer análise do anátomo patológico, quimioterapia, radioterapia, para depois poder colocar prótese no paciente. Tá? A mastectomia poupadora do mamilo é quando eu vou retirar a mama, mas eu vou garantir que o mamilo fique íntegro ainda, então eu posso fazer a reconstrução da mama utilizando o mamilo. E aí é legal lembrar que existem materiais específicos para poder fazer a reconstrução da auréola, né? Então, eu tenho um areolótomo, que eu vou medir a circunferência da mama, fazer o corte para poder depois fazer a anastomose no tecido na mama novamente. Reconstrução mamária pós-mastectomia, quando eu faço a retirada da mama e no segundo tempo eu vou fazer a reconstrução mamária. Eu posso fazer ela tanto da forma, a reconstrução, se sobrou tecido adiposo, reconstruir a mama inteira. Eu posso usar o tecido muscular abdominal, então eu vou abrir a parte tanto como se fosse fazer uma dermolipectomia. Aí eu vou retirar uma gordura, vou enrolar e vou levar até a mama para poder fazer a reconstrução. Como eu também posso fazer do dorsal. Retirar uma camada dorsal e fazer a reconstrução mamária. O tratamento pós-mastectomia é quimioterapia em alguns casos e radioterapia. Então, é necessário ver o tumor, diagnóstico, histórico. Quando a gente conhece o paciente, é só quando ele está aberto. Então, durante a técnica, o cirurgião vai ver se existem outros órgãos comprometidos ou não. Então, aí vai ter a efetividade do tratamento. Mais um motivo e uma razão para a gente poder saber a diferença do time-out, né? Porque o primeiro time-out é a cirurgia que o paciente vai estar predisposto a realizar, e o último time-out é o procedimento que efetivamente o paciente fez. Os efeitos colaterais da mastectomia é dor, inchaço na parte superior do braço, hematoma, seroma, limitação dos movimentos no braço, dor neuropática na parede torácica axilar do braço. Lembrando que essa paciente, se ela retirou os linfonodos, ela não pode mais nem fazer acesso no braço, nem cuticulagem nessa mão, né? Porque o sistema linfático desse braço está totalmente inativo, porque eu retirei os linfonodos. Então, e lembrando que uma simples punção de veia pode levar a uma infecção, né? Então, como ele não tem como reagir, porque os linfonodos foram retirados, um processo simples de uma punção pode levar a uma infecção mais complexa. Lembrando que os pacientes que vão fazer mastectomia, eles usam drenos, e drenos têm por objetivo fazer o controle de débito, né? Não é drenar nada. Eles têm a função de fazer o controle, então eles vão aspirar ou emergir o que tem de grande quantidade de líquido dentro da cavidade abdominal para a área externa, e toda vez que eu uso um dreno de sucção, eu permito o controle mais preciso desse débito, e o controle do débito é importante para mim poder saber se tem alguma anormalidade pós-cirúrgica,
se existe um sangramento inativo. Lembrando que o paciente que tem hematomas na cavidade abdominal, seja ele na mama ou em qualquer outro órgão, se ele não for absorvido em tempo hábil, ele vira um corpo estranho, então por isso a necessidade de retirada desse líquido. Lembrando que na mama a gente tem bastante sistema gorduroso, então além do sangramento que pode estar previsto, a gente tem seroma, que são o líquido da camada gordurosa que compõe a mama. Normalmente a gente pede para não usar drenos sem ser de sucção. Primeiro, que eu não tenho um controle correto, e segundo, porque como a mama é uma região mais sensível, toda vez que eu tenho a drenagem da substância dentro da mama para a região de fora, eu tenho primeiro um curativo para poder fazer o controle que pode dar reação. Segundo, eu tenho a reação do resíduo em contato com a pele. Então, além do cuidado básico com a mama que eu tenho que ter por conta da parte estética, independente se é um tratamento de câncer ou não, eu tenho que lembrar que a forma da mama para a mulher é uma coisa muito importante, né? Então, eu tenho que tomar um controle maior, tanto na qualidade do fechamento dessa mama, quanto de curativo e da drenagem. Aqui, só para vocês verem, é um câncer de mama. O paciente já é avançado, certamente, já era uma cirurgia de forma paliativa. Esse é outro câncer de mama. E apesar de vocês acharem impossível um paciente chegar no pronto-socorro dessa maneira, é muito mais natural do que a gente imagina. Ainda as mulheres têm muito vergonha, né? Tanto de se autoexaminar ou até de conhecer o diagnóstico. Então, tem alguns pacientes que vai acreditando que não tem nada, e quando chega no pronto-socorro para poder ser atendido, lamentavelmente, é só uma forma paliativa de poder fazer um tratamento. Lembrando que a gente está falando de mama, então eu tenho uma metástase, né, que é o câncer espalhado mais fácil na região pulmonar, eu tenho a coluna, eu tenho linfonodos e tenho o cérebro, né? Eu estou mais na parte superior. Então, por isso, da importância da prevenção. Existem vários fios de suturas que promovem e garantem a segurança do fechamento, a estética do paciente, né? Volto a falar, não é porque nós estamos operando um paciente de câncer que esse paciente não tem o seu direito a ter uma estrutura de cicatrização boa, né, de fechamento. Então, nós temos hoje tanto os fios não absorvíveis como fios farpados, que otimizam o tempo do procedimento cirúrgico. Aqui são de forma absorvível, então, assim, o paciente não tem o risco de machucar ou ter aquele receio de mexer novamente na mama. Então, tem esse cuidado diferenciado. Lembrando que o instrumentador não sutura. Nós temos alguns outros curativos que podem ser utilizados de forma de prevenção, né, para infecção, redução de infecção. Então, nós temos o Dermabond, que é mais conhecido como adesivo selante, né? Parou de funcionar aqui. Boa. Eu vou só repetir o vídeo. Existe tanto implante sintético, retalho do músculo.
Pronto, agora voltou. Aqui são as células de câncer, né? Quando o tumor já é mais avançado. O câncer, ela vai começar tanto na região pós-lobo, né? E ela pode pegar tanto do umbigo e as células do sistema conjuntivo. Que dividir da mama. Demonstrando o sistema linfático já atingido, as células cancerígenas já saindo da parte da mama e pegando em outros órgãos. Lembrando, toda vez que a gente vai operar um paciente de câncer, as células cancerígenas podem se desprender de uma região e prossegar para outra região. Alguns sinais e sintomas de câncer de mama, que a gente comentou, a parte vermelhada da mama, celulitítica, as pacientes que estão na fase de amamentação também tem risco, né? A área inflamada pode promover câncer, essa inflamação do tecido adiposo. Retirada do tumor, uma biópsia vai retirar uma parte e observar. O tumor maligno ocorre quando as células dão origem à metástase. Esse tumor cresce muito rápido, sem dor, por motivo que deve ser feito exames frequentemente para que seja descoberto rapidamente, pois o enfermo corre risco de perder a mama. O tumor benigno não consegue dar a origem à metástase e cresce devagar e não chega a atingir outros órgãos do corpo. São pequenos e dolorosos, mas eles não chegam a se transformar em câncer. Ele pode ser retirado até mesmo numa microcirurgia.
O tumor de mama não invasivo é mais frequente, praticamente todas as mulheres com CDIs podem ser curadas. A mamografia é o melhor método diagnóstico ainda. Aqui é uma célula cancerígena, um tumor, já comprometendo toda a parte adiposa, mais as glândulas. Melhorou a microfonia, gente? Sim. Existe agora o câncer mais agressivo e mais infrequente. Esse daí é uma mama já avançado, então eu já tenho a parte degenerativa já na parte de fora da mama e já tem comprometimento interno. Então, quando o tumor aparenta já está na parte externa, o tumor já está bem mais agressivo na parte interna. A gente consegue ver o tecido adiposo e a musculatura já comprometida. Agora vamos ver o ducto invasivo. Ele invade tanto os ductos como os tecidos vizinhos, né? Nessa fase pode disseminar através de vasos linfáticos do sangue, lembrando que a parte de vascularização é a parte que mais aumenta o risco iminente de disseminação cancerígena. Então, todo tumor, ele é supervascularizado, porque ele precisa de nutrientes, e junto com os nutrientes ele faz a parte vascular, que é a passagem de sangue e junto com células cancerígenas. Isso aumenta o risco iminente de metástase. Nós vamos ver sobre câncer tubular no lobo. A incidência é baixa, não costuma ser palpável, os exames clínicos não apresentam alteração na mamografia. Aí eu tenho um lobo de tumor, já agressivo. Aí a marcação em azul é que eles querem demonstrar para o patologista a região onde era o tumor, para ele saber se aumentou, se já tomou outros órgãos, se já pegou a capa de gordura. E por enquanto é só. Hoje foi o primeiro dia falando especificamente do que é o projeto Outubro Rosa, falando um pouco sobre mastectomia. Semana que vem a gente vai falar sobre as técnicas cirúrgicas, os materiais para cada procedimento cirúrgico, e vou falar sobre fios, e a gente vai chamar depois o médico para poder falar sobre as outras patologias, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal do Instagram, quer mandar algum comentário? Aproveite cada momento com certeza que poderia ser o único, né? Principalmente hoje, na fase que a gente vivencia, a gente tem que acreditar e aproveitar e se doar de maneira mais favorável. Queria só aproveitar e convidar vocês para o evento que vai ter no dia 23 de outubro na Câmara Municipal de São Paulo. Nós teremos um evento falando sobre segurança do paciente, né? Vai estar junto com a gente representantes legais, COREN, COFEN, CRM, o pessoal do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Eu acho que é bem viável, bem importante que os instrumentadores cirúrgicos que dizem que querem regulamentação, que se façam, que fazem parte da segurança do paciente, prestigiar não somente o evento nosso, mas como prestigiar e mostrar para os órgãos governamentais que, apesar da gente não estar regulamentado, nós temos sim compromisso e temos interesse de garantir a segurança do paciente. Eu vou colocar algumas informações na nossa página, vai ser feitas as inscrições online, né? Peço a gentileza de que quem
se prontifique a ir, não deixe de ir, não cancele de última hora, porque não permitir que alguém que tivesse interesse fosse, né? A aula nossa, mais os slides dos vídeos, a gente vai colocar depois na nossa página lá. Os vídeos todinho na íntegra, tá bom? Mais alguma informação?